Afinal de contas, por que que a NBA ela é maior do que a FIBA? Mesmo a FIBA sendo a instituição suprema do basquetebol mundial, e mesmo assim, cara, a NBA ela é melhor do que a FIBA em vários aspectos, se não quase todos. O que diz a respeito de público, o que diz a respeito de técnica, o que diz a respeito de nível, embora os basquete da FIBA e da NBA ele seja muito diferente, dá para perceber que os níveis eles são completamente distantes um do outro. E hoje você vai entender o porquê que isso acontece e também vai conseguir entender se isso é bom ou se isso é ruim pro basquete mundial. Você tá na Manual do Esporte, o canal que fala sobre conhecimento esportivo geral, e antes de iniciar o vídeo, verifica sua inscrição aqui no canal e no final do vídeo não esquece de deixar o seu like, se o nosso vídeo ele te agradar, beleza? Agora vamos entender mais essa parada aí que acontece dentro do esporte. No ano de 1891, o James Naismith ele criou o esporte que viria a ser um dos esportes mais populares e lucrativos do mundo, no caso o basquete. Essa necessidade, a maioria das pessoas já sabem, ela veio porque as baixas temperaturas na onde ele morava estava ficando cada vez mais intensa, que tinha que ser praticado nas áreas internas do colégio. E aí ele acabou criando ali o basquete, que obviamente é muito diferente do basquete que a gente conhece hoje. Tem diversos vídeos que mostram, né, o basquete dessa época, que era incesto, era bastante diferente do basquete que a gente conhece hoje e assiste na nossa televisão e joga até mesmo na esquina da nossa casa. E lá nos Estados Unidos, essa modalidade ela foi crescendo a um ponto que começaram a ser criadas várias ligas, e essas ligas elas começaram a criar uma concorrência entre si que começou a ficar cada vez mais forte. O basquete ele foi crescendo cada vez mais lá nos Estados Unidos, até que todas essas ligas elas basicamente se fundiram e se tornaram a NBA que você conhece hoje. Isso daí aconteceu em 1946 e lógico que de lá pra cá também muita coisa mudou na NBA. Regra, o número de franquias, a entrada de estrangeiro na liga também era uma coisa que não tinha lá no começo. E muitas mudanças também, como a gente consegue ver nitidamente até mesmo no estilo de jogo e muito mais, cara. Já voltando um pouco no tempo, quando o basquete ele foi criado, uma instituição suprema mais velha ainda que a NBA, ela surgiu. No caso aqui a gente já tá falando da FIBA. A sua criação ela teve muito conflito, cara, tipo assim, muito conflito mesmo, porque quando a FIBA ela foi criada na sua primeira ideia, as pessoas queriam que ela regisse não somente o basquete, mas também o handball junto. Lógico que isso não deu certo. Depois disso daí, a FIBA ela meio que se resolveu, mas de certa forma, muitas instituições demoraram um pouco para reconhecer a FIBA. Tanto é que o COI, o Comitê Olímpico no caso, ele veio reconhecer oficialmente a independência da FIBA em 1935, durante 33 sessões fervorosa para saber se isso iria acontecer ou não, e muitas pessoas tiveram que lutar para a FIBA existir, e aí ela foi reconhecida mesmo em 1935. A FIBA ela foi criada em 1935. E a NBA ela foi criada em 1946. Alguns atritos depois começou a acontecer entre a FIBA e a NBA, porque um meio que não considerava o outro o mesmo esporte, porque a NBA tinha regras já diferentes da regra da FIBA, e cada vez mais a NBA estava ganhando espaço no basquete lá nos Estados Unidos. E o basquete da NBA também já estava se expandindo pelo mundo. Tanto é que por meados ali da década de 70, a NBA ela começou a dar uma certa caída, por conta dos seus concorrentes ali da época, né? Nos Estados Unidos, o beisebol e outros esportes, eles eram bem mais populares que o basquete, e o basquete ainda estava ganhando o seu espaço ali. E a NBA, ela foi jogado nessa época um pouco para escanteio. E a FIBA tinha os seus torneios mundiais, onde o Brasil ele ganhou na década de 59 e 63. E não, nessa época, quem jogava NBA era proibido de jogar os mundiais da FIBA. No momento que você jogasse um jogo sequer pela NBA, você nunca mais iria poder jogar pela seleção do seu país. Porque a FIBA considerava a NBA como um outro esporte, como eu disse ali em cima. O Brasil, por exemplo, ele ganhou esse mundial no ano de 59 e 63, não foi em cima dos astros da NBA da época. Por exemplo, Bill Russell e outras lendas que estavam jogando no basquetebol americano naquela época.
Claro que isso não desvalida nem um pouco a vitória do Brasil nesses 2 mundiais, mas é uma coisa que as pessoas elas têm que necessariamente estar cientes. Mas voltando à queda da NBA lá na década de 70, chegou 2 figuras que revolucionaram esse basquete, distanciando a NBA demais da FIBA novamente, que no caso foi o Larry Bird e o Magic Johnson. E esses 2 fizeram a NBA, cara, dar um salto muito grande. Só que aqui, cara, por outro lado, a FIBA também fez a sua revolução. Como nessa época a NBA não participava dos mundiais da FIBA, pelo fato de ter um nível muito elevado também, então na década de 50 até a década mais ou menos ali de 80, quem reinava nos Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas e Mundiais era a União Soviética, era a Iugoslávia, que hoje a gente conhece como Sérvia, até mesmo o Brasil e a Argentina também tinham bom espaço dentro do cenário mundial no que diz a respeito de basquete. Os Estados Unidos também jogava o Mundial da FIBA, só que com jogadores universitários do baixo escalão, as pessoas costumavam chamar, e mesmo assim, como o basquete ele era muito forte lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles sempre tinham uma boa colocação também nos Mundiais da FIBA. Em 1987 aconteceu uma coisa meio chata lá em Indianápolis, no caso, muito chata para os americanos, que acabou mudando um pouco o curso do basquete. Oscar, Marcel, Gerson e outros jogadores ganharam dos Estados Unidos na final do Pan-Americano. Por mais que essa equipe americana ela não era com astros da NBA, ela era com jogadores universitários, as outras equipes elas ainda assim estavam muito abaixo da equipe americana no que diz a respeito aqui da América. E essa derrota americana ela aconteceu, cara, de uma forma que ninguém esperava, e depois dessa derrota algumas coisas começaram a mudar aí no basquete mundial. Um pouco depois de 87, agora os jogadores da NBA ele estava liberado para participar de Olimpíada, Mundial e outras competições aí da FIBA. Os caras definitivamente eles não queriam mais perder para ninguém no que diz a respeito de basquete. E nessa época veio o grande choque de realidade, cara, para todo mundo. Todo mundo viu que a NBA, ela tava em um patamar extremamente acima do patamar que a gente conhecia da FIBA. Tanto é que em 1992 foi criado aquele famoso Dream Team e, cara, o resultado ele foi terrível para todos os times que jogaram contra o Dream Team. Ninguém teve chance contra os astros da NBA. Tá bom, agora que a gente já entendeu que a NBA ela basicamente engoliu a FIBA em praticamente todos os sentidos, mas o que a NBA tem que a FIBA não tem, ou vice-versa. Vamos lembrar uma coisa, a NBA ela é uma liga que ela é feita exclusivamente para o entretenimento e muitas atrações para o público além do jogo de basquete acontece dentro do ginásio e vamos entender também como uma coisa funciona. Quanto mais público você tem, mais dinheiro a liga gera. Quanto mais dinheiro a liga gera, mais estrutura a liga tem. Quanto mais estrutura a liga tem, mais o nível dela sobe, mais o basquete melhora. E a FIBA, ela não tem muito esse intuito, né? E a gente sabe que é muito diferente ali do que diz a respeito da NBA. Se você for perceber, a NBA também, ela cativa cada um dos seus telespectadores com muitas coisas. Às vezes pessoas que nem gostam de basquete acabam assistindo a NBA e trazendo outras pessoas também para o nicho da NBA, né? No caso, observem, a compra de roupas, tênis, mochila das franquias da NBA, ela é comprada por pessoas que muitas das vezes nem gostam de basquete, mas as pessoas compram porque é bonito e tudo mais, e muitas vezes elas nem assistem, mas elas consomem produtos da NBA, o que leva cada vez mais a NBA em um patamar cada vez mais elevado. É só a gente ver também como hoje em dia os produtos da Air Jordan, eles vendem muito mais, cara. Cada vez mais ele está sendo vendido. E do outro lado, a FIBA ela não tem muito disso. Usando, por exemplo, aqui o exemplo da CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete brasileiro, teve aí uma suposta situação meio chata onde aconteceu corrupção e, cara, isso definitivamente atrapalha muito o desenvolvimento do basquete. E a evolução da NBA, ela é uma coisa que ela nunca parou e sempre foi inovando todos os anos, década a década, ano a ano. Tanto é que nos anos 2000, a NBA começou a incluir estrangeiro na liga. E o jogo ele foi ficando cada vez mais acirrado, competitivo. E outros públicos, no caso o público mundial, também começou a se interessar pela NBA. Porque começou também a se identificar com jogadores, por exemplo, do seu país que estava indo lá representar. Um exemplo disso, cara, é aqui no Brasil, com o Leandrinho,
o Anderson Varejão, o Nenê Hilário e outros jogadores que passaram pela NBA, que muitos brasileiros começaram a assistir justamente por conta dessa representatividade. E também existe uma grande diferença como os jogadores da NBA, eles são formados e trazidos até a NBA. Observe uma coisa, para um jogador ele ser draftado pela NBA, ele tem que passar pelo ensino médio, ele tem que ter concluído o ensino médio e depois ir para a faculdade, e aí sim ele é draftado na faculdade. É claro que muitos jogadores eles não passam por esse processo, eles passam por um processo um pouco mais curto, porque eles têm uma qualidade maior, mas geralmente, pelo menos os jogadores americanos, esse é o procedimento utilizado para eles entrarem dentro da liga, né? Então lá nos Estados Unidos, muitas pessoas se interessam pelo basquete como uma oportunidade de bolsa de estudo. Se o jogador ele tiver um nível no final da faculdade dele, ou então do ensino médio, ele pode ser draftado pela NBA. E por isso também, cara, que o nível universitário dos Estados Unidos, ele já é melhor do que muitos times aí profissionais da FIBA. Talvez se você colocasse o time universitário americano para jogar com boa parte dos times da FIBA, muitos times da FIBA ainda assim ia estar um pouco abaixo ali desses times. É claro que com a entrada de estrangeiros dentro da NBA, acabou equalizando um pouco isso, porque o nível da NBA foi meio que invadindo um pouco mais outros territórios. Mas a pergunta final é, isso é bom ou isso é ruim pro basquete? Essa pergunta, cara, ela depende muito do ponto de vista, porque diferentemente do futebol, você não vai ver num basquete um campeonato mundial de basquete, onde um time de cada continente vai participar, vai se enfrentar para saber qual que é o melhor time do mundo, até porque se isso acontecesse, com certeza todo ano seria um time da NBA que iria ganhar. A NBA acaba tendo muito mais poder de barganha do que a FIBA. A FIBA segue evoluindo, sendo a instituição suprema do basquetebol, mas ela ainda vai ter que dividir esse espaço com a NBA. E algumas pessoas acabam achando isso ruim, outras pessoas acabam nem ligando para isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que você finalmente tenha entendido o porquê a FIBA ela acabou perdendo muito espaço para a NBA. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, eu espero ter conseguido fazer você entender o porquê que a FIBA ela é menor do que a NBA, porquê que ela rende menos do que a NBA. Espero ter deixado tudo muito claro e não se esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, beleza? Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.